A quinta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento. De Valor Corretora de Seguros. 40 anos de tradição em cuidado e proteção de tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 de Joinville, especialista em ortodontia e implante. Siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Dona Coisas e Tal, 9 lojas com uma infinita variedade de produtos para você, sua família e sua casa. Siga no Instagram, @Dona Coisas e Tal. Siga o Bem Comum no Instagram, @Bem em Comum. Começa agora a quinta temporada do Bem em Comum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando aí para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Esse episódio de hoje, mais um episódio especial aí, eleições 2024. Estamos aqui fazendo parte da eleição municipal de Joinville, trazendo para vocês opções aí, candidatos que vocês possam conhecer um pouco mais, conhecer um pouco melhor, para além da campanha eleitoral, para que vocês possam fazer uma escolha mais consciente aí nessa eleição municipal. Estamos tentando contribuir aqui e hoje nós estamos aqui com ele, que é candidato à reeleição, Brandel Júnior. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que acompanham o podcast Bem Comum. Prazer estar aqui contigo hoje, falando um pouquinho da nossa pessoa, falando um pouquinho do nosso trabalho e também, né, colocando-se aí à disposição para que as pessoas nos conheçam e conheçam um pouquinho mais do que é o trabalho do vereador Brandel Júnior aqui em Joinville. E hoje o Brandel vai ter que prestar conta. O primeiro candidato que nós estamos trazendo aqui é a reeleição, e esse aqui vai ter que contar os feitos, não feitos, desfeitos aí desse mandato dele aí. Então fique ligado com a gente, tenho certeza que vai ser um papo bem produtivo. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos parceiros comerciais e pedir para que você fortaleça quem nos fortalece. Estamos aqui em nome de Valor Corretora de Seguros, a corretora de seguros que tem 40 anos de tradição em atendimento e cuidado de tudo que tem valor para você. Seja a sua empresa, seu negócio, a sua família ou até mesmo a sua vida, através de um seguro de vida ou um plano de saúde. A Valor Seguros é a corretora especializada em veículos recreativos, trailers, homes, motorhomes. Eles vivem o campismo e são especialistas no assunto para te ajudar com as melhores opções e dicas. Além de tudo, a Valor Corretora de Seguros é um ponto de apoio para os campistas aqui em Joinville, tá bom? Quer entrar em contato com a Valor Seguros e saber mais? @DeValorSeguros no Instagram. Lá também tem conteúdo de valor para você ficar por dentro aí das apólices que podem fazer a diferença na tua vida. Entre em contato através do 4734330000 para você fazer uma cotação aí e receber um atendimento especial da Valor Seguros. Estamos também em nome de Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 de Joinville, ele que cuida da saúde bucal do joinvilense, especialista em implantes e ortodontia aí, trazendo aquele sorriso mais bonito para as bocas do joinvilense. E você que está sofrendo com dor de dente, você que está com mau hálito, você que está sofrendo para mastigar, saiba que isso não é normal. Procure o Dr. Tiago Ferreira Luiz e ele vai resolver isso. Se você tem vergonha de sorrir, os dentes não estão bonitos, tá faltando dente aí, Dr. Tiago Ferreira Luiz vai resolver para você. Marque uma consulta através do Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Lá no direct você chama e agenda uma consulta. Lá também tem conteúdo especial sobre saúde bucal e cuidado para você, tá bom? Estamos também em nome de Dona Coisa e Tal, mais de 9 lojas aí em Joinville, Araquari e Barra Velha para atender você e sua família. Tudo que você precisa para você e para sua casa tem na Dona Coisa e Tal, pelo preço máximo de R$20. Um lugar para você comprar e economizar. Entra no Instagram, @Dona Coisa e Tal, com 2N. Lá no Arminha sempre posta as novidades quando chega na loja e você corre para aproveitar. Se presenteie quem você ama por no máximo R$20 numa das lojas Dona Coisas e Tal. Tá entregue aí, esses são os nossos parceiros, por favor, siga e fortaleçam todos eles que nos fortalecem. E agora vamos de prosa, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o Brandel. O Brandel é um cara que aparece bastante nas redes sociais aí, é um cara presente nas redes sociais, então dá pra gente ficar por dentro do que ele tá fazendo, por onde ele anda e tudo mais, mas eu não conheço muito a história, cara, e eu quero começar por aí, saber de onde você é. Eu sei que hoje você é ZS, mas você é cria aqui da região sul? Então, Rafa, eu sou nascido e criado no Guanabara, né? Tenho muito orgulho disso, filho da dona Angelita e do seu Josias Brandel, minha mãe comerciante, meu pai ferramenteiro de profissão, e ali fui criado com muito orgulho nessa terrinha maravilhosa que é o nosso famoso Guanaba, cria mesmo da Zona Sul.
Da região onde você mora hoje, onde você se criou? Sempre me criei ali na rua Ursa Maior, só mudamos de endereço de Uma casa para outra ali? uma casa para outra, mas ali da região e todo o pessoal ali da região conhece a nossa história, conhece a nossa gente. Vocês viram o progresso chegar ali? Vimos, somos dos tempos do mangue no Guanabara, né? Fomos para lá, não fomos, né? Meu pai, quando comprou o terreno ali, Guanabara era praticamente quase tudo mangue, e hoje tem o E progresso. é muito na arena, não? Na arena? É. Sempre fui na arena, Ali né? é bom pra ir a pé, né, de onde você mora, né? Ali é importantíssimo que a gente só caminha, não precisa estacionar e tá ali sofrendo com o Jack, né? Tivemos vários momentos de glória com o Jack, mas também já sofremos demais. É bom pra chorar, o caminho é curto, né? Não, fica perto dali. Esse é o problema, que chega em casa com o olho inchado, chorando, a mulher pergunta, por que tá chorando de novo? O Jack perdeu? Eu disse, não, só não ganhou. Ô, Brandel, me fala sobre teus pais, o que eles faziam da vida, qual que foi a tua criação com eles, assim, qual que eram as profissões deles? Nascido e criado dentro do comércio, minha mãe sempre comerciante, dona da Angel Modas, depois virou Angeli Modas, mais de 40 anos de loja no Guanabara e também lá no João Costa. Meu pai, ferramenteiro, trabalhou na empresa, na Duque. Uma das profissões mais tradicionais do Joinvilense, né? Exatamente. Depois foi o cara que comandou a ferramentaria da Duque por muito tempo. Cara muito... Trabalhei lá, sabia? Quando cheguei em Joinville. Certo? Que ano que foi isso? Pô, um ano e quase 2 anos de fechar. 2 anos de fechar então, mas não era na área de ferramenta. Não fui eu que atrapalhei, não acrescentei em nada pra falência da empresa. Já tava indo ruim, eu Que acho. benção, né? E uma empresa que... Eu trabalhava na parte de trempes de fogão lá. Meu pai sempre trabalhou na parte da ferramentaria, começou lá com 14, 15 anos. Nós somos muito gratos à empresa Duque, né? Meu pai pôde nos criar, deu uma boa criação, tinha um bom emprego, um bom salário e foi essencial para nós. Ficou até o final, teu pai não? Ficou até o final, se aposentou, depois ainda chamaram ele para fechar as portas da ferramentaria, ele foi o cara que foi chamado e ficou até o final. Hoje ele tem a ferramentaria dele junto com o meu irmão e estão aí ainda firme e forte no mercado. Que legal. Queria saber, cara, nesse processo aí, o que tua família te influenciou mais, assim? Porque tua mãe tava no comércio, teu pai tava na indústria, para que lado que você tava pendendo aí quando você tava pensando em vida, carreira profissional, assim? Quando a gente era adolescente, o sonho do pai e da mãe, né? Detalhe, o sonho do pai e da mãe era que eu fosse um engenheiro mecânico. Mas, como eu fui criado dentro de um comércio, eu fui até para a Escola Técnica Tupi e lá realmente eu tive a certeza que na parte de engenharia, na parte de mecânica, ferramentaria não era o meu ramo. E eu disse, não, eu quero ser comerciante. Um dia eu cheguei e deixei eles bem tristes, sentei os dois e disse, ó, eu não quero saber de metal mecânica, o meu negócio... Não quero saber de graxa. Do comércio, não. Eu gosto do povo, eu quero estar com o povo. E fiquei um bom tempo na loja. Depois, com 19 anos, fui ser representante comercial. Fui representante comercial por um bom tempo. Eu gosto do povo. Fui criado com o cheiro do povo, com abraço, com beijo. Isso é algo que vem de mim, então é fácil. Não é por ser político hoje que a gente vai e abraça, né? Tem aquele estigma de dizer, o político abraça todo mundo, beija todo mundo. Mas quem está sendo abraçado, quem está sendo beijado, ele sabe quando é verdadeiro ou quando não é, né? E graças a Deus a gente tem isso na essência. Depois... morei um tempo fora nos Estados Unidos, morei 5 anos nos Estados Unidos, estado da Flórida, em Fort Lauderdale. Gosto muito daquela terrinha, amo de coração. Tem bastante brasileiro lá, né? Bastante brasileiro. A minha segunda paixão, a minha primeira paixão é o Brasil, amo o Brasil de corpo, de alma, de coração e tenho um carinho muito grande pelos Estados Unidos também. Depois vim para o Brasil e... por um tempo ainda fiquei na loja, depois montei uma academia Gold Fitness, temos ela aí há 12 anos. Depois casei com a Isabel, tivemos a Gabriele, que hoje tem 6 anos, João Gabriel, que está completando 3 anos agora em outubro. Sempre um cara cristão que buscou a Deus, mas entendeu mesmo o que era andar com Deus quando foi isso, em 2012, 2013, onde entendi uma palavra que está lá em Mateus 6,33, no versículo que diz assim, buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Antes disso, Deus sempre esteve na minha vida, mas do meu lado. E depois daquele dia, Deus começou a estar na frente, sendo o meu norte. E aí houve um turnover na minha vida. E houve uma grande mudança mesmo. E a gente tem mudado todos os dias e buscado a Deus para que a gente venha servir Ele cada vez mais. Que legal. Esse é o Brandel Júnior. Brandel, eu queria falar um pouquinho sobre o Brandel Júnior. Quero falar sobre o Juninho. Voltar lá atrás, cara, na tua infância, na tua época de escola. Você estudou ali perto, do outro lado da rua, não? Estudei, cara. Cara, tenho orgulho de ter estudado lá no Botãozinho de Rosa. Com 6 anos a gente vinha pro Botãozinho de Rosa, que fica ali na rua Guanabara. Na época tinha a tia Alice, que cuidava da merenda, cuidava das crianças na entrada, na saída. E eu vinha a pé, quando chegava ali na frente do Botãozinho de Rosa, era a única rua principal que nós tínhamos que atravessar. A tia Alice atravessava a gente para entrar e para sair.
Depois do Botãozinho do Rosa, fui para a escola Ana Maria Aguiar, que também tem um carinho muito grande. Fiquei por 3 anos. Essa é do outro lado da rua. Não, a Ana Maria Aguiar fica perto atrás do conjunto residencial Guanabara. Perto da rua. Ah, sim. Aham. Ali perto da minha casa tinha o Colégio Jorge Lacerda, mas nunca estudei ali. Nunca estudou ali? Não, estudei na escola municipal. Sempre a escola Ana Maria Aguiar ela era muito bem conceituada, que era um estudo mais forte, um estudo melhor. Então nós somos direcionados para Ana Maria Aguiar. Que loucura, cara. O negócio é do outro lado da rua da tua casa. Exatamente. Mas teus amigos tudo ali, certo? A gente teve amigos tanto do que foram para o Ana Maria e outros que foram ali para o Jorge Lacerda, mas já havia aquela disparidade na questão do ensino municipal, e principalmente do Ana Maria, de ser um ensino muito bom, muito forte. Tanto que quando eu saí da 3ª série e fui para a 4ª, eu fui para o Santos Anjos. E cheguei lá, acompanhei tão bem quanto todos que tinham. Sem déficit, Tenho feito lá do 1º ao 3º ano com eles. E foi uma escola maravilhosa, me ensinou muito bem, tem um carinho especial. Fundamental e médio fez onde? Santos Anjos, fui até a 6ª série, depois Elias Moreira, até a 8ª, e daí fui para a Escola Técnica Tupi. Fiz 2 anos na Escola Técnica Tupi e disse, cara, isso não é para mim. Ali que tu se ligou que... Ali eu disse, não, e graças a Deus foi no tempo certo. E depois fui para terminar o 3º no Objetivo, depois fiz faculdade na Univille, sou formado em Ciências Econômicas com visão empreendedorismo, e também sou formado em Teologia pela Uninter. Que legal, cara. Eu achava que tu era formado em educação física. Você vê que eu sou... O que é o cara achar? O cara... Meu negócio é gestão. Entendi, cara. Entendi. Tu tem o direito de não ser fitness. Você não é um professor de educação física. Exatamente. Atenção, professor de educação física. Eu sou contra professor de educação física fora de forma. Você sabe a teoria, você tem que praticar. Por isso que eu posso estar com a minha barriguinha. Exatamente. Agora você tá liberado. Agora você tem o alvará. Gestor pode ter barriguinha. Você é o dono. E lá na escola, cara, sem ser essa parte técnica, vamos passar no ensino médio, tava no ensino médio técnico. Mas no que você se destacava, assim, cara? Qual que era a tua turma? Pode ser ali um pouquinho antes também, no Elias. Sempre foi o esporte, né? Eu sempre fui um cara do esporte e, por incrível que pareça, a gente sempre teve um momento de liderança. Tu lembra do representante de classe? Sim. Fui representante de classe. Aí também. Começa a vida de muitos políticos. E a gente começa ali sem saber, porque política, pra mim, eu nunca imaginei estar na política. E sempre fui muito do esporte, né? Pratiquei, joguei jogos escolares, handebol, futebol de salão e basquete. E, por incrível que pareça, fui campeão dos Jogos Escolares de Basquete pelo Elias Moreira. Esse foi um dos principais. Pela Univille, fui campeão dos Jogos Universitários em 99. Basquete também? Não, daí foi futebol de salão, goleiro. E no Tá goleiro? Goleiro. E no handebol, aí só nas Olimpíadas Internas também galguei várias medalhas aí. Ou seja, você é bom com as mãos, você não é bom com os pés. Não. O cara jogou basquete, jogou handebol e futsal, que era pra ser com o pé, tu foi de gol. Mas todo bom goleiro tem que saber jogar com os pés, tem que saber. Cara? Mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim, a minha habilidade sempre foi, digamos, como goleiro, não como um jogador de linha, nunca tive essa habilidade. Ia lá, estourava a bola, batia, tal, como um goleiro precisa jogar com os pés, mas não tinha habilidade suficiente para dizer, ó, cara, joga nas 4 linhas como jogador de linha, não, teu negócio é no gol mesmo. Quando você pensava em futuro, vamos voltar para essa época, tá? Não sei se você vai conseguir lembrar, né? Mas imagina que sim. Quando você pensava em futuro, assim, olhando para tuas habilidades, a gente é muito voltada nisso, né? Quando a gente é jovem, né? Tipo, no que eu sou bom? No que eu sou... Pra a vida ficar mais fácil, você tem que... Já é meio caminho andado, se tu ir num caminho no que você é bom, né? Sim. Você pensava em seguir carreira esportiva ou tu já vislumbrava outras cara, que queria estudar mesmo? Sim, nunca pensei em nada do esporte, porque eu sempre me considerei um pato. Pato nada, mas não nada, ele voa. Nota 6 ou nota 6. Exatamente, a 7, né, pra passar. Então eu não era o último a ser escolhido pra jogar, mas eu era sempre muito esforçado e gostava do esporte. Eu gosto do esporte. Eu gosto de correr, eu gosto de jogar, ainda dou minhas corridinhas, jogo futebol também. Mas eu era um praticante do esporte e nunca fui um atleta. Né? Então, isso nunca sonhei em ser um atleta. Sempre sonhei em ser um comerciante, ser um empresário. Isso sempre esteve dentro do meu coração. Que legal, que legal. Vamos falar sobre a tua entrada, a tua conexão com a política, cara. Como é que a política começou a entrar na tua vida? Você falou que lá, representante de turma, você não se percebia um político, mas é uma função, porque eu já fui. Depois, presidente do Grêmio Estudantil, faz tudo parte desse processo. O cara não sabe, mas o cara tem que gerir entre os alunos da sala, porque eu não era o mais disciplinado, então eu já era um representante de turma que não representava tão bem. Então eu tinha que fazer aquela articulação entre o professor e a turma, né? Então você já tá fazendo política, né? Você só não sabe.
E depois fui pro Grêmio Estudantil. Para mim foi importante, assim, para começar a entender como funciona a política, a liderança, sabe? Representar as pessoas, brigar as brigas certas e tal, do jeito certo. E para você, como é que foi? Quando é que você começou a perceber, entender a política e ter algum tipo de apreço por isso? Dia 1º de janeiro de 2021. Foi quando eu comecei a entender. Meu Deus do céu, foi ontem, cara? Quando eu assumi o mandato. Até então eu era apolítico. Até 2019, eu achava que cristão, pessoas do bem, não podia se envolver. não tinham que estar na política. Aprove em janeiro de 2019, um amigo, Pablo, veio e me provocou. Cara, por que você não sai candidato a vereador? Eu disse, não. Eu já desenvolvia desde 2014 um trabalho com crianças em vulnerabilidade social lá no Morro do Meio, na época. Uhum. E ele disse, cara, esse trabalho que tu faz é muito legal, vamos potencializar isso. Eu disse, não, obrigado, querido, não quero. Ainda cheguei em casa, falei pra Isabel, minha esposa, disse, ó, amor, o Pablo veio com essa história de ser candidato a vereador, se ele soubesse que eu não gosto nem de saber de política, né? E outra, eu vou botar uma regra. Não ia nem showmício antigamente? Não gostava de política. Eu era um cara apolítico. Que loucura. Quando chegou em setembro, eu fui nos Estados Unidos visitar um amigo e tinha um outro amigo morando em Miami, um empresário aqui de Joinville, e ele sempre foi parceiro com a gente nos trabalhos de vulnerabilidade social, já me conhece há muitos anos, sabe do nosso caráter e do nosso trabalho. Ele disse, pô, cara, eu queria te convidar a ser candidato lá em Joinville a vereador. Nós estamos precisando de pessoas com o teu caráter, pessoas que realmente regaçam a manga e trabalho, e eu vejo isso em você. Eu educadamente disse, não, querido, não é para mim, sou teu amigo, vamos jantar aqui, tá muito legal o clima. Mas a esposa dele, na época, ela participava da nossa comunidade, nossa igreja aqui, Igreja Resgate, no Brasil, quando elas estavam aqui. E ela disse, quando tu voltar, tu fala com o teu pastor, o pastor Sebastião André, conversa com ele. Aí depois tu me dá uma resposta. E eu vim embora, e quando eu vim, minha esposa não estava comigo nessa viagem, e a gente saiu para jantar, falar um pouco da viagem e tal, conversando. E falei, olha amor, fui convidado e tal. Ela disse, quê? Fui convidado. Ah, agora tu lembra lá em janeiro, quando tu veio dizer que o Pablo, tu disse que se tu fosse convidado, ela muito sabiamente, agora tu foi convidado, o que tu vai fazer? A memória da mulher é uma coisa maravilhosa mesmo. E eu não tinha me atentado isso. E eu falei para ela, disse, tu é tudo louco. Essa gente, eles não sabem que não sei nada da política, eu não gosto de política. E fui conversar com o meu pastor, conversando com ele, e ele muito sabiamente disse assim, filho, a cadeira tá lá. Ou o homem do bem, ou o homem do mal vai sentar nela. Alguém, é verdade. Seja corajoso. Não existe espaço vazio. Coloque seu nome à disposição. Nós não podemos deixar o espaço vazio. Se nós somos do bem, vamos galgar essa cadeira. Se não for a vontade de Deus para a tua vida, não vai acontecer. Se for a vontade de Deus, eu tenho certeza que Deus toca as pessoas que for necessário. E assim foi. Fomos para uma campanha sem experiência nenhuma. Alcançamos 2.293 votos. Pessoas tocadas por Deus, porque não existe outra resposta para esses votos. E estamos aí há 3 anos e 9 meses fazendo a diferença na nossa cidade. Por isso que eu te digo, a política eu aprendi no mandato, era apolítico, e hoje me vejo na política como uma missão, a missão de servir as pessoas. Você queria voltar um pouquinho antes da gente continuar no papo de política. Você falou sobre o projeto que você ajudava lá no meio das crianças e tal. Como é que você se conectou com esse projeto e como é que funciona? Eu gosto de falar sobre isso, cara. Desde 2013, na nossa igreja, a gente já visitava alguns projetos para levar uma palavra de Deus, levar um consolo, uma palavra de motivação para algumas famílias. E em 2014, meu pastor estava lá numa comunidade, uma invasão, lá na Rua Maria da Graça Schmidt, no Morro do Meio. E ele me convidou, filho, vamos lá com o pastor, era toda segunda-feira à noite. E eu fui, eu e minha esposa, maio de 2014, lembro muito bem o mês. Antes das crianças. Antes das crianças, tudo começou aí. Chegou lá, tinha uns 5 adultos e 10 crianças. Sentamos numa roda, falamos do amor de Deus, demos um abraço. Fizemos aquela comunhão, né? Foi assim durante um mês. No segundo mês, meu pastor disse, ó, pastor, não pode ir, tu vai lá sozinho, se vira. Eu disse, o quê? Não, vai lá sozinho, cara, se vira, leva um arroz, leva um feijão, que é uma palavra simples para as pessoas, para elas absorver, fala do amor de Deus e te vira. Meu pastor é uma pessoa que incentiva e joga na fogueira e disse, vamos ver o que vai acontecer. Conheço uma turma da Resgate, cara, né? E ali a gente foi e começamos um trabalho. E depois de algum tempo, a gente sempre entendeu que o trabalho era para adulto. Cara, mas o adulto é igual bater em ferro frio. Tu não muda e tu vai se desgastando, tu vai fazendo, porque você quer a mudança, mas ele muitas vezes não quer a mudança. E Deus falou muito forte ao nosso coração, usou pessoas e disse, não é para adulto, para as crianças, é para as crianças. E a gente começou a ter o entendimento que o trabalho lá tinha que ser voltado para as crianças. Porque daí, quando você muda a vida de uma criança, você muda a geração que há de vir dela. Perfeito. E não só aquela criança.
E assim foi. Houve um movimento. Em 2015 começou a vir mais pessoas. Na frente dessa invasão tinha um terreno para vender, negociamos, a igreja comprou. Fizemos um galpão com a ajuda de vários amigos e empresários. Hoje estão lá um galpão com mais de 200 metros quadrados. Como é o nome do projeto? Projeto Resgate do Morro do Meio. A ONG que toca hoje é a Nutri, que é a ONG da nossa igreja. E lá se atende mais de 60 crianças em contraturno escolar, levando uma escola de princípios e valores. Quem está de manhã na escola vai à tarde, quem está à tarde na escola vai de manhã. E Que a legal. gente começou a ver a mudança dessas crianças dentro da escola, na sociedade. E isso é maravilhoso, esse era o nosso objetivo. Através da palavra de Deus, do amor. E o mais incrível de tudo, Rafa, quando a gente chegava lá, eu e a Isabel, porque nós nunca fomos os professores do projeto. A gente coordenava o projeto. Quando a gente chegava lá, aquelas monte de criança vinham, e a primeira coisa que elas faziam era nos abraçar. Abraçar o Brandel e depois a Isa. Sempre o Brandel, porque o que faltava dentro de casa era a figura, a presença masculina dentro de casa. Então eles têm aquele amor pela figura masculina, porque ela não tem aquela presença dentro de casa. E é muito legal, e a gente ficou lá por 5 anos. Em 5 anos, a gente decidiu sair de lá. Já tinha uma equipe de 40 voluntários, o negócio já estava andando. E a gente montou o mesmo projeto no Ulisses Guimarães. Hoje tem ali também uma casa, acho que mais ou menos 140 metros quadrados, atendendo 50 crianças também no mesmo Que projeto. legal. A soma dos dois são 110 crianças sendo atendidas. E dessa forma aí, e tudo começou. Quem através mantém desse isso é a projeto. igreja? A igreja que mantém, através de ofertas, né? Nossa igreja é uma igreja missionária. A visão não é construir templos, mas sim alcançar pessoas. Então, o dinheiro que vem das ofertas, dos dízimos, é investido em pessoas, para que haja transformação na vida delas. Que legal, que legal. Eu vou fazer. A maioria das perguntas que eu tô fazendo aqui são perguntas que a gente fez para outros candidatos ou que eu acho que são interessantes para os nossos eleitores aí saberem. Essa pergunta aqui é pessoal. Como é que foi teu encontro com Deus, cara? Como é que foi de verdade? Ou não, como você falou ali. Nasci em lar cristão, né, Rafa? Sou de lar cristão, fui apresentado com 8 meses. A minha avó me apresentou, e eu quero frisar bem aqui, minha avó me apresentou em novembro de 1975. Eu tenho 49 anos. Com 8 meses ela me apresentou na Assembleia de Deus, e ali foi lançada uma semente, né? Nós tivemos momentos que nós andamos junto com Cristo, e depois a gente se afastou um pouco, né? E meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos e a minha mãe disse, não, vamos para a igreja. E minha mãe sempre tinha algo conosco, um trato comigo e com meu irmão. Vocês podem sair, vocês podem fazer o que vocês quiserem. No domingo vocês têm um compromisso com a mãe, é de estar dentro da igreja agradecendo a Deus tudo que ele tem feito por nós. E assim foi a minha juventude, todo o tempo da minha vida. Quando eu fui morar fora, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja. Eu sempre fui um cara que busquei a Deus. Mas eu fazia muito o que diz lá em Mateus 6:24, que diz assim que a gente não pode agradar a dois senhores, né? Se a gente agrada um, vai deixar o outro triste. E eu acabava deixando Deus muitas vezes triste, porque eu queria abraçar tudo. Queria abraçar as festas, mas queria estar com Deus. E Deus, o que ele mais quer da gente é que o projeto dele se cumpra na nossa vida. Sim. E muitas vezes quando você não se entrega de corpo, de alma e de coração, você impede que esse projeto aconteça. Então eu quero te dizer que assim, que o meu maior encontro com Deus foi ali no ano de 2013, 2012, onde eu pude me conectar mais ainda com Deus, foi que eu entendi que eu disse, cara, agora eu vou te buscar de corpo, de alma, tentar entender o que é mais, o que é o teu projeto para minha vida, e ali... Mas teve alguma coisa, algum momento assim marcante, algum estalo assim, alguma... Cara, quando Deus tem algo na sua vida, as coisas não andam em algum lugar. Então a minha vida financeira, sentimental, ela era uma montanha russa, né? E aquilo vai te incomodando. E eu disse, cara, o que é isso? Aí eu entendi o que era. Eu tô andando dos dois lados. Então eu vou dizer, cara, agora chega. O que tu quer de mim, Senhor? E ali eu acabei me afastando de tudo, de todos, e dizendo, Senhor, me mostra o que tu quer comigo. E assim Deus foi falando comigo, foi mudando. E está me moldando até hoje, né? É um processo... Não sou nada contra a festa, contra isso, contra aquilo, mas isso estava impedindo Deus de trabalhar na minha vida. Né? E eu acredito que se esse copo d'água vai me impedir de Deus trabalhar na minha vida, eu tenho que tirar um copo d'água. De repente para outro não impede, mas para mim estava impedindo e o que ele queria fazer na minha vida. E aí pintou a Isabel na minha vida, foi um presente de Deus, os nossos filhos, e tudo aconteceu depois dessa entrega. Principalmente também o meu lado profissional, foi onde eu montei minha academia e Deus tem me prosperado em todas as áreas. Eu sempre falo, o que é prosperar, né?
Prosperar é você viver com o que você tem. Não é um monte de dinheiro numa conta bancária. Viver bem com o que você tem. Se você tem um copo de água, você é feliz com aquele copo de água. Isso é prosperidade. Uhum. É. Voltamos a falar sobre política agora, que eu já matei minha curiosidade. E a de vocês que também estavam curiosos, de repente também matei. Mas vamos falar sobre política. Você entrou na vereança, você entrou pelo Podemos. Posso voltar um pouquinho ali na última pergunta que tu me Não. fez? É sacanagem? Claro que pode. Pelo amor de Vamos Deus. lá. Quando eu falei ali algo bem importante, que foi que em novembro de 1975, a minha avó me apresentou A na Bleia. igreja. Da Bleia. Sou da Bleia, sou da mãe. Depois a gente passou pela quadrangular. Sou batizado na quadrangular. Pastor Leodoro me batizou lá na Senhorinha Soares. Deve conhecer o pastor Leodoro. E depois a gente foi para a Igreja Resgate. Em 2018, a mesma vozinha, que lá em 1975 me apresentou como uma criança, apresentou a Deus em 2018, ela teve o prazer de estar na minha consagração a pastor. Que legal. Que legal, Tu é né, pastor Brandel também? Também, mas não uso o título. Uhum. Eu me considero, se tu perguntasse, Brandel, tu é um pastor? Não, cara, eu posso ser um evangelista, eu não sou um pastor. Pastor é aquele que tem cheiro de ovelha, aquele que fecha ali a ovelha, tá durante o dia escutando. Não, eu tenho... Eu fui consagrado pastor devido ao trabalho que a gente fazia no Morro do Meio, muito tempo com as pessoas, com as crianças. E a igreja, na nossa igreja, eles entendem que depois que você tem um trabalho, você pode ser consagrado. Né, algumas se consagram para ter um trabalho. E o meu trabalho era mais de evangelista. Se tu disser para mim o que tu se sente, eu me sinto evangelista. Eu gosto de ir lá fazer o barulho e dizer, agora cuida. Nossa, mas eu imagino a emoção da tua avó. Então, cara, tu vê, ela tinha 91 anos, né? Então, tu vê como as coisas são maravilhosas. O que Deus faz? Deus deu um presente para ela. Aquela criança que ela apresentou, ela ainda teve a oportunidade de todos os caminhos que eu tracei, que era o menos provável para um dia ser consagrado pastor. E a galera olha, não, tu? Sim, eu mesmo. Brandel Júnior, Juninho da JB Essas histórias são as melhores, mesmo, né? cara. E, cara, quando você entende o que Deus tem pra ti, como é legal, cara, como a vida... E muitas vezes as pessoas dizem, a vida com Deus é privação. Não, cara, a vida sem Deus é privação. Vida com Deus, cara, é uma liberdade que não tem tamanho. É o cara que acha isso e, na verdade, ele que é escravo, né? De si mesmo. Exatamente. Brandel, quando você decidiu vir pra política, tu veio pelo partido Podemos, certo? Perfeito. Que agora já mudou de número também, que é pra confundir a mente do caboclo mesmo, né? Mas enfim. E durante o mandato, agora no final do mandato, você transicionou de partido. Por que teve essa mudança? Qual que foi Cara, a gente motivo? estava no Podemos, né? Sou grato ao Podemos, a oportunidade que o Podemos deu para nós. Mas eu entendo que hoje, na política nacional, o Podemos, ele está um pouco fora da minha ideologia e dos meus princípios e valores. O partido que mais se aproxima é o PL. E a gente teve um convite do secretário da Fazenda, o Cleverson, junto com o governador Jorginho, para que a gente fosse para o PL. Então eu acabei analisando, orando, pedindo para Deus muita sabedoria para tomar essa decisão, porque não é fácil você sair de um partido e entrar no outro, e principalmente o PL, um partido mais forte, uma nominata mais forte, onde a gente vai ter que ter muito mais votos para poder se reeleger. Mas oramos e entendemos que essa era a direção de Deus e hoje estou muito feliz por estar no PL. O PL, ele traz, junto com a ideologia, traz uma expectativa muito grande no eleitor do PL, né? Ele tem uma expectativa sobre o candidato dele que chega primeiro, chega antes do nome, chega antes de tudo, né? A Legenda 22 ali, hoje, ela tem carregado uma expectativa muito grande no eleitor de direita, principalmente, né? Muito interessante. Achei curiosa a tua mudança, assim, eu falei, cara, o que aconteceu? O homem se elegeu, tá tudo certo, mas faz sentido, realmente, como você falou, assim. Eu sempre que olho pro espectro nacional, fico pensando, cara, como é complicado, cara, isso definir partido hoje em dia, né? Por conta disso, né? O cara tem uma visão, assim, até regional, local, às vezes até a coisa anda, mas quando você olha por quem que é a liderança nacional do meu partido, você fala, cara, esse cara não me representa, entendeu? É complicado, né? Isso. Mas vamos adiante. Quero falar do teu mandato, cara. Você falou que você entendeu o que você estava fazendo enquanto estava fazendo. Qual foi a primeira e grande dificuldade ou grande desafio que você encontrou, assim, no balanço geral, assim, olhando para tudo, assim? O maior desafio que a gente teve foi já no início do mandato, sem muita experiência, onde a gente teve que votar uma reforma da Previdência dos funcionários públicos, né?
E a gente começou a estudar e caiu de cabeça e entender que se não fosse feita a reforma daqui em 30, 20 anos, não iria ter mais dinheiro para fazer o pagamento da aposentadoria, da tão sonhada aposentadoria. E isso foi muito difícil, porque a gente teve que sentar com vários servidores públicos, Resolver um problema que vocês não criaram. que nós não criamos, e outra, uma decisão que a gente tinha que tomar que afeta a vida de pessoas, né? Pessoas que estavam ali para se aposentar em 1, 2 anos, tiveram que ficar mais 1, 2, 3 anos, mas a gente lutou e lutou muito para que isso acontecesse. E eu lembro que na época a gente precisava fazer um cálculo actuarial para saber se realmente o que estava sendo apresentado para nós era verdadeiro, os números, se realmente em 30 anos iria ter um problema ou não. E eu lembro que de 13 vereadores que eram a favor da reforma, eu era o único que queria esse cálculo actuarial e eu lutei para que tivesse esse cálculo. Pra ficar claro. Para ficar claro, porque como que tu volta alguma coisa sem ter uma clareza de dados, né? Uhum. E foi meio que relutado para não ter, acabaram fazendo, e depois que fizeram, viram que realmente foi importante fazer, porque deu clareza para que todos votassem, a gente votou e creio que todos fizeram um excelente trabalho, mas foi um desafio, aquela multidão dentro É porque da sessão. sem cálculo é só um voto contra um voto a favor do servidor, né? E eu sempre tive uma independência no meu voto. Não sou um cara que eu sou dependente de A ou B, não. Eu tenho uma independência e sempre na conversa com o prefeito Adriano eu disse, cara, se for bom para Joinville, conte com o Brandel. Se não for, não conte com o Brandel. Legal. Me fala sobre nesse teu mandato, assim, quais são os principais feitos, assim, aquilo que você se orgulha muito de ter feito. Obviamente, né? Todo teu dia você tem que fazer alguma coisa, mas estou dizendo assim, grandes realizações, coisas que foram trabalhadas e que deram o resultado esperado. A gente sabe que não se resolve nada sozinho dentro da Câmara, né? Sim. Mas o que foram lutas aí que valeram a pena lutar? Eu estou 4 anos como presidente da Comissão de Educação. A educação, para mim, é tudo, é a base de uma sociedade, por mais clichê que seja, mas sem educação nós não vamos mudar o país, não vamos mudar o estado, muito menos a cidade. Então, desde o início eu lutei para ser esse presidente da comissão, e lá na comissão a gente trabalhou muito. Uma bandeira que a gente aprendeu a amar, a gostar e ver a necessidade de defender é o autismo. Minha primeira reunião do mandato foi dentro de uma casa com mães atípicas, e a gente vendo o quanto elas necessitavam de apoio para que tivessem políticas públicas de continuidade para ajudar nas terapias, para ajudar na educação e na melhoria pedagógica, de atendimento pedagógico para essas crianças. Então ali a gente saiu, arregaçou a manga, começou a estudar mais sobre o autismo. Uma das leis mais importantes que nós temos é o censo da família atípica, né, do autista e da sua família, para a gente entender a situação socioeconômica dessa família. Isso é muito importante, porque a gente precisa de dados para cobrar o executivo. Sim. Quando eu tenho dados, eu sei que eles dependem do sistema SUS, eu sei que eles dependem da rede, que é educação, assistência social e saúde, eu posso cobrar através desse dado que se tenha mais investimento, que se tenha mais orçamento, né? Nós cobramos muito e ainda cobramos. Vocês têm esse dado já hoje? Tem já uma boa parte desses dados, ainda está sendo compilado o resto dos dados para que a gente apresente agora na próxima LOAS, né? Uhum. Na Lua, para que a gente possa mover, fazer algumas emendas de uma pasta para outra, para que se tenha mais recurso, né? Na educação a gente precisa de professores auxiliares, ainda tem muitas mães que estão sem professor, muitas crianças que ainda estão sem professores auxiliares, não é 1 para 1, mas quando é um nível de suporte 3, a gente precisa, imagina uma criança de nível de suporte 3, não verbal, a gente precisa sim de uma professora auxiliar mais direta com ele e não uma para atender 5, 6. Uhum. Quando é o nível de suporte 1, crianças verbais e tal, a professora consegue atender até 4, mas ainda tem um déficit, a gente cobra muito e cobra para que dia, não é 1º de fevereiro, mas no início de fevereiro, quando começa o ano letivo, que esses professores já estejam dentro da sala de aula, não lá em março, não lá em abril e muito menos em maio. Dessa forma, a gente tem cobrado muito a secretaria, já melhorou bastante, mas tem muita coisa para melhorar. Uhum. Na saúde, onde eu estou como presidente da Comissão de Saúde, a gente está muito aquém do que pode estar. As famílias dependem de um neuro, não tem, de um fono não tem, de um TO não tem, o atendimento no NAIP ele está muito precário. Há um projeto novo que a Secretaria da Saúde está fazendo para rodar agora para mês de outubro, a gente está esperando que melhore esse atendimento, porque sofre muito as famílias sem o atendimento. Uma terapia, por mais barata aí que seja, ela vai sair em torno de R$150, a pessoa tem que comprar um pacote de 10, que já vai 1.500. Então a grande maioria, 75%, depende do SUS. E se nós não tivermos as terapias, como que a gente vai
trabalhar e melhorar a vida dessas crianças. A gente sabe que o autismo não tem cura, mas o autismo você pode melhorar os níveis do nível 3 para 2, do 2 para 1. E a grande preocupação de toda mãe que tem uma criança com uma deficiência física ou intelectual é: o que vai ser dessa criança quando eu não estiver mais aqui, desse jovem quando eu não estar mais aqui? Então, ter autonomia é o que é a maior preocupação das mães, né? E dessa forma a gente tem lutado incansavelmente para melhorar. O Brandel melhorou muito pouco. Precisamos melhorar mais, precisa ser prioridade no governo. Eu estive em Porto Alegre, estive em São Paulo, estive em Florianópolis, Balneário Camboriú, vendo os centros de referência do autismo, Casa do Autista. Tem alguma cidade modelo, assim, no Brasil, assim, que seja Cara, a essas melhor? cidades, assim, que a gente tem citado, tem feito trabalhos excelentes nessa questão do autismo, né? O autismo, ele é algo supostamente novo quando se fala do governo investir para que realmente a população possa ser atendida. Eu tenho ideia, de 2022 para 2023, na rede pública de ensino, aumentou 62%. Nossa. Então, é um aumento muito grande. O município realmente não estava preparado para todo esse aumento. Mas, agora nós temos que estar preparado, ter investimento, porque a população vai crescer muito mais. E se nós fizermos um bom tratamento, ter terapias adequadas, a gente vai melhorar a vida. O nosso sonho é que tenha um centro de referência do autismo em Joinville, independente do naipe. O naipe é bom, vai ter 3 equipes, precisa ter mais equipes, está tendo um novo prédio, mas fora isso nós temos que ter um centro também de referência do autismo para atender não só o autista, mas a família. Minha grande pergunta é: quem cuida de quem cuida? Se o pilar não for fortalecido, a casa cai. Então nós precisamos fortalecer o pilar, cuidar da mamãe, que geralmente é tudo nas costas dela. E as mamães sofrem. Algumas ficam solo, o papai vai embora, deixa ela com o filho, porque eu não tenho mulher, a minha mulher cuida só do meu filho, começa a ter um problema, e o homem egoísta... da renda também, né, cara? Acaba saindo a renda, que afeta bastante. É um caminho muito árduo, é uma luta muito a longo prazo ainda, mas eu tenho fé e esperança que a gente consiga mudar a vida dessas pessoas. É uma luta bastante nobre, cara. Eu vejo que uma grande dificuldade também é a questão do diagnóstico, né, cara? Não é simples de levar esse diagnóstico, né? Principalmente cada vez mais. O pessoal tem tentado fazer isso cada vez mais cedo, para dar o suporte mais cedo, né, para criança e tal. Mas ainda existe muita ignorância sobre o assunto acerca de todo mundo, né? Uma negação. A gente já trouxe episódios, inclusive convido você a assistir aí, episódios com 2 mães atípicas aqui no podcast, falando sobre esse assunto, mas ainda é um assunto que a sociedade precisa entender melhor também, né? Porque, embora existam políticas, estão trabalhando em políticas públicas para ajudar, né? Para dar algum tipo de suporte público para essas crianças, para essas famílias. Tem a questão da sociedade não entender, às vezes trata mal ou enxerga errado a coisa, né? Não dá o devido valor também, né? Porque talvez um político que esteja brigando por essa causa, para quem não tem conhecimento sobre o assunto, acha uma briga banal, uma causa banal, né? Mas é por falta de conhecimento. Então convido você aí que entendeu, ouviu aqui e falou, cara, mas por quê? Será que tem tanta gente assim? Dá uma estudada sobre o assunto, assim, cara. Vá ver conteúdo sobre isso. Tem muito conteúdo e tem cada vez mais pessoas buscando diagnóstico e sendo diagnosticado. E é preciso realmente de um cuidado especial, não só do poder público, mas de toda a sociedade. Enxergar de uma maneira especial, com carinho para essa pauta e para esse assunto. E dentro do teu mandato existiram leis assim que você conseguiu levar e aprovar, assim, coisas que você conseguiu trazer nesse teu mandato, Mandel? Sim, tem várias leis, algumas... Menos nome de rua. Nome de rua a gente não vai. Não. E assim, né? Eu acho que a lei ela tem que ser efetiva e fazer mudança e transformar a vida das pessoas, né? Só voltando no autismo ali, não foi só a questão de leis também. A gente fez capacitação. Eu trouxe capacitação para dentro da Câmara dos Vereadores, trazendo palestrantes em 3 anos. Um que eu quero destacar aqui, Marcos Petri, um autista. E quando nasceu, o médico disse para a mamãe, ó, ele não vai sobreviver, esse menino aqui não vai andar, não vai falar. E mamãe pegou, foi lá, trabalhou com ele, fez todas as terapias, se esforçou, cuidou dele. Hoje o Marcos dá palestra em todo o Brasil, fala 5 idiomas, canta, toca violão e faz palestra. Veio aqui, trouxe uma palestra e capacitação maravilhosa para os professores auxiliares e famílias atípicas e mostrou o mundo na ótica do autista, não na nossa ótica, na ótica deles. E foi maravilhoso. Ali a gente também teve um aprendizado e depois tivemos outros 2 anos seguidos, onde a gente faz essa capacitação, esse workshop dentro da Câmara dos Vereadores para
ajudar na sociedade. Eu acho que só reclamar, só cobrar do poder público não é o legal. O legal é que você regace a manga e você apresente uma solução. E a solução é a capacitação. E o que nós precisamos de verdade, que vai fazer diferença na vida dessas famílias atípicas, é ter essas terapias atendidas pelo poder público. Não só as questões de leis, algumas leis que ajudam, mas realmente ter terapia. E vamos falar de lei. E o que deu para trazer de lei, assim, de coisas novas, assim? Algumas coisas já acompanhei, algumas coisas nas redes sociais. Então, cara, eu gosto muito de trabalhar e acho assim que nós temos que cuidar muito das nossas crianças, né? Em parceria com o Proteger Seus Filhos, o Cláudio Júnior, um grande parceiro, um grande amigo. A gente acabou conhecendo ele lá na Câmara e um dia ele chegou lá, tava com um projeto na mão, batendo na porta de um de outro, era novo, né? Eu disse, cara, beleza, pô, tem um projeto. Ele disse, não, vamos sentar. Pegamos o projeto que ele tinha e colocamos dentro do juridiquês que a gente precisava para ser aprovado, e ali a gente começou um trabalho que era ter na semana do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, a gente ter uma caminhada aqui em Joinville para dar luz a esse assunto. E essa foi uma lei também muito importante que a gente conseguiu botar essa caminhada, e a gente fez essa primeira caminhada, foi maravilhosa, entendeu? Trouxe vários deputados que participaram, e é importante que nessa caminhada e todo o movimento a gente tenha políticos. Muitas vezes a sociedade diz, não, por que tem que ter político? Cara, o político, ele é importante para que a gente possa dar continuidade com políticas públicas. Senão, se ele não se envolver pela causa, ele não vai ter a sensibilidade, a empatia de desenvolver esse tipo de política pública. E no primeiro ano foi legal, no segundo ano a gente choveu, a gente acabou mudando para uma carreata, e depois agora, aprovado esse ano, nós temos o plano municipal de combate ao abuso e à violência sexual de criança, sempre em parceria com o Proteger Seus Filhos. E eu não tenho ego, não tenho eu dizer, eu fiz. Não é eu não fiz, não existe eu, existe nós. Porque se for eu sozinho, é eu e Deus. E nada se faz sozinho, tudo se constrói em união. E o Cláudio Júnior e o Proteger Seus Filhos têm sido um grande parceiro nessa questão de unirmos forças para trabalhar esse combate e abuso à violência sexual de crianças e adolescentes, que existe muito, existe nas classes mais altas, nas classes mais baixas, e por isso se varre para debaixo do tapete, para que isso não venha à tona. E a gente precisa botar à tona, precisa realmente dar luz a esse assunto. E uma criança que ela é abusada, ela carrega aquilo para a vida toda. Algumas tentam suicídio, outras não conseguem ter uma relação com o seu cônjuge, umas entram na homossexualidade. Então, é dever nosso, sim, como político, como cristão, Perfeito. Como pessoa, trabalhar e defender nossas crianças. Por isso que eu gosto muito de falar dessas leis que a gente tem trabalhado. Você tem trabalhado na categoria de base, que é onde importa realmente, cara. É onde vai gerar um impacto futuro. E quero te parabenizar, cara, pelos dois projetos aí envolvidos com o Proteger Seus Filhos, que sabem que é coisa nossa, aqui são nossos amigos, nossos parceiros, a gente abraça, sempre endossa tudo que o Proteger Seus Filhos tem feito. E realmente, cara, essa é uma causa que nos entristece muito, assim. Claro, olhar para isso como uma realidade mundial é muito triste, é perturbador, inclusive, mas nos revolta muito enxergar os números de Joinville, assim, cara. Isso me deixa maluco, assim, porque a gente vive numa cidade. Eu gosto de falar isso e aproveitar que eu tô com um cara de direita aqui na minha frente. A gente se diz uma cidade de direita, um povo conservador, um eleitor que se mostrou ser de direita e conservador. Mas, cara, os números da violência sexual infantil não refletem isso, cara. E a gente tem que ser coerente, cara. Se a nossa cidade é uma de pessoas que prezam pela família e pelos valores do bem, nós temos que ser referência pro Brasil inteiro, e começa pela nossa conscientização, né? Mas também com políticas públicas sérias, assim, que é levar o assunto a sério, que é não ignorar, porque infelizmente muitos políticos fecham os olhos para esse assunto, sabe que é um assunto sensível, tá muito mais preocupado com assuntos que dão voto, mas isso é um problema crônico e a gente precisa resolver. E, se tratam de crianças, se não nós, quem vai defendê-las, né? Por isso que, quando eu falo que a política para mim é uma missão da qual Deus me deu, é por esses motivos. A gente não busca projetos que realmente vão nos dar retorno, né, de votos. Nós buscamos projetos que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas. E esses projetos, muitas vezes, a gente sofre muito para aprovar, mas porque existe uma guerra espiritual muito grande também. Cara. O da caminhada sempre é um meu senhor amado. É um peso, né? Então, tu imagina para aprovar isso,
O quanto foi pesado, teve oração, buscamos, pedimos a Deus e foi aprovado, né? Mas se pensar em voto, cara, não traz voto Não. nenhum. Mas se o meu pensamento for em voto, a minha confiança não está em Deus. E a minha confiança é 100% em Deus. Então, o meu trabalho ele é verdadeiro em todas as áreas que a gente trabalha. Uhum. Às vezes é julgado, é colocado numa vala comum, como todos os políticos, aquela história político, pastor, Tá tudo a mesma advogado, não caixa. presta, né? Mas tem muita gente boa, tem muita gente lá na Câmara dos Vereadores arregaçando a mão, tem muitos vereadores que realmente fazem a diferença, transformam a nossa cidade, e como também no estado e no nosso país. Claro, tem a laranja podre no meio que acaba contaminando os outros, mas por isso que a gente diz, política tem que ser uma missão e não uma profissão. Minha profissão é ser gestor, eu tenho meu negócio próprio e, paralelo, eu estou na política servindo a nossa cidade. Uhum. Falando em servir, eu entendo que na educação a gente precisa incentivar os jovens a ter uma profissão e a escolher a profissão. Então a gente trouxe de volta, criou uma lei que é a feira das profissões dentro das escolas municipais. Para que as crianças conheçam outras profissões, se interessem por uma profissão. Então, aquilo que você tem contato, aquilo que você vivencia, é melhor para você escolher uma profissão. Sim, eu fui sim. influenciado pela minha mãe, pelo comércio, porque eu vi que aquilo estava no meu DNA, né? Uhum. E era o quê? Tratar com pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. E isso o jovem, o adolescente, ele tem que começar a entender isso lá dentro da escola. Outra lei que é super legal que a gente tem é a lei da educação financeira dentro das escolas municipais. Isso é importante, mano. Que falta que me fez, viu? A gente tem que ensinar, porque o jovem ele começa a trabalhar, ele não sabe o que fazer com o dinheiro, e o pior de tudo, hoje ainda mais, você abre uma conta digital, passa-se alguns meses, você ganha um cartão de crédito. Começa com 500, com 300, com 800 Eles reais. amam dar um limite. Eles amam aumentar o limite. Exatamente, né? E quando ele aumenta o limite, se o jovem não sabe gerir o dinheiro dele, ele vai entrar numa dívida. Essa dívida pode gerar uma bola de neve e ele já começar no início da vida dele profissional com um problema financeiro. Então nós precisamos ensinar sim educação financeira dentro das escolas. Eu acho muito importante também. Acho muito importante para você adulto também que não estudou na escola e de repente você também estudar um pouquinho de educação financeira aí para não se endividar, não entrar nos rolos grandes aí. Quero fazer um quadro com você, porque a gente vai falar um pouquinho sobre Joinville agora de maneira mais prática. Nós falamos de política de maneira um pouquinho mais ampla e sobre teus projetos, mas antes eu queria fazer um quadro para a gente começar a falar de Joinville, mas eu quero saber conhecer Joinville sobre a tua ótica. Pode ser ou não? Sim, vamos lá? Começa agora os 5 coisas e tal. Dona Coisas e Tal apresenta 5 Coisas e Tal. Como é que funciona os 5 coisas e tal, meu querido Brandel? Vou fazer listas, 5 coisas, 4 coisas, 3 coisas, 2 coisas, 1 coisa, e os temas são todos voltados para Joinville, tá? Você pode ser que algumas respostas aqui te complique com algumas pessoas, com alguns amigos seus, uma fala, pô, que não falou de mim, não falou do... Mano, você vai ter que escolher, tá? Vamos começar então os 5 coisas e tal. 5 coisas e tal é um oferecimento Dona Coisas e Tal. Essa loja que está em Joinville, Araquari, Barra Velha. São mais de 9 lojas aí. Com certeza tem uma pertinho de você para você comprar e economizar. O preço máximo é R$20. Segue no Instagram, @Dona Coisas e Tal, e fica por dentro de todas as novidades. Começando então, Brandel, você não precisa justificar as suas respostas, tá? Certo. Depois a gente tira um tempo para justificar se você achar necessário. Mas agora eu queria que você fosse direto, tá? Começando com 5 personalidades joinvilenses, assim, que você fala assim, pô, essas 5 figuras aqui são pessoas que devem ser conhecidas e merecem reconhecimento. Vanderlei Paliano, grande empresário da nossa cidade, tem levado o nome de Joinville para todo mundo, feito a diferença, um coração gigantesco que ajuda pessoas. Ex-deputado Rodrigo Coelho, cara maravilhoso, que fez um trabalho fantástico e faz a diferença na nossa cidade também. Pastor Sebastião, um grande pastor, um amigo, um irmão, um missionário. Quem mais? Estamos em 3 aí, precisa 5, né, cara? Precisa de mais 2. Dona Angelita Mafra, uma guerreira, minha mãe, ensinou os filhos no caminho de Deus, no caminho certo. Ensinou que ter caráter, ser pessoa do bem é super importante. Por último, não, mas não menos importante. A mais importante de todas, Dona Lídia Mafra Soares, a minha avó, que ensinou a todos nós o caminho do Senhor. E sem esse caminho, ninguém consegue ter sucesso na vida. Então, house de casa é muito importante. 4 lugares para visitar em Joinville. Vigorelli. Morro do Amaral. Mirante. De ônibus, pode ser de ônibus, não? Pode ser de Piraí, lá na usina do Piraí. Fechou, já tem 4. Já tá bom. não precisa mais? Não, tá bom. Piraí ninguém tinha falado ainda.
Agora, esse aqui é maneiro. 3 entidades ou projetos, iniciativas que você admira e recomenda que as pessoas conheçam aqui em Joinville. Projeto Nutri Resgate, Te Acolhe, Instituto Te Acolhe, da Aliana, da Michelle, que fazem trabalho fantástico com autismo. Terceiro. Terceira entidade, né? Creio que o Bombeiros, que todo mundo conhece, mas faz um trabalho maravilhoso com as crianças, os bombeiros mirins, que eu acho super importante. Incrível mesmo. 2 coisas que você sente muita falta em Joinville. Essa eu vou explicar, tá? Pra você não precisa ser coisa política, tá? Pode ser uma pista de gelo, uma praia com água cristalina, pode ser coisas impossíveis. Não, coisas que você sente falta em Joinville. Centro de treinamento com uma pista sintética para impulsionar cada vez mais os nossos atletas e também um parque, um grande parque na nossa cidade onde a gente possa concentrar todas as pessoas num final de semana, onde você pode estar com a sua família, caminhando, passeando, fazendo esporte. Me dá um exemplo de um lugar que tem um parque maneiro. Se tu dissesse para mim onde tem um parque maneiro numa cidade ou em Joinville? Não, que você fala assim, cara, esse Cara, parque... Barigui de Maneiro. Curitiba. Se nós pegássemos hoje os 62 BI, transferisse ele dali, colocasse ele no lugar, pegasse toda a edificação que está tombada e transformasse aquilo num parque, todo arborizado do jeito que ele está, e concentrasse as famílias no final de semana ali, nós teríamos um lugar tremendo. Verdade. E esse é um dos exemplos. E uma pista sintética de atletismo, né? Nós estamos precisando há anos. Pô, nós temos aí vários nomes, agora acabou de vir o Edenilson para atleta. Meu vizinho aí. Então, parceirão, né? Tá aí, cara, trabalhando, mostrando Joinville para os 4 cantos do mundo, fora aí vários outros atletas que são atletas de pista, precisam treinar. Joinville hoje é a capital catarinense da corrida de rua. Nós temos triatletas, nós temos atletas. Poderia citar vários nomes, não vou citar para não esquecer um e não ficar chateado comigo. Mas, cara, Joinville é um celeiro de atleta, principalmente no atletismo. Precisamos de um centro de treinamento junto com uma pista sintética. Esse é o meu sonho. Perfeito. Último, agora é uma dica só, tá? Uma dica gastronômica. Lugar que você... Ou um prato ou um lugar que tem uma comida especial. Vamos de prato, porque vários lugares têm comida especial. Para mim... Ela não quer se complicar, né? Não, mas é porque assim, né, cara? Brandel é alemão, né? Brandel, né? Mas para ficar mais fácil, a gente usou o Brandel, que é o meu sobrenome. Cara, eu gosto muito do joelho de porco a pururuca, o famoso Eisbein. Adoro, cara. Mas tem algum lugar que pra gente comer isso aí que você fala assim, não é ruim? Vários lugares você tem aqui em Joinville que você encontra. Não vou falar um nome porque não tô ganhando jabá, então, né? Adoro um Eisbein na pururuca. Cara, eu acho que eu nunca comi isso, Tu cara. nunca comeu um joelho de porco a pururuca? Eu acho que não, cara. Pô, com uma raiz amarga e uma mostardinha preta? Nunca comi, cara. Ai, Mas esse é de comer com o quê? Com arroz, feijão? comer até com a mão, se for assim. Não, Não, mas- ele vem com batatas também, né? Tu pode ter alguns lugares que servem com batata. Geralmente ele ali. Tipo um tem uma porção aperitivinho. Um aperitivo também. Tem alguns lugares que vem um gelinho de porco maior, vem uma salada, vem um arroz, você pode comer. Cara, é demais. Depois, em off, eu te dou uns lugares aí pra tu comer. É, ele é sagaz, cara. Ele é sagaz. Teve muita gente que não teve essa malandragem, tá? A maioria das pessoas se complicaram aí. Depois tiveram que pedir desculpa, provavelmente. O Brandão não. Esse foi o 5 Coisas e Tal, um oferecimento do Coisas e Tal. Pra falar um pouquinho de Joinville, vocês já viram a percepção que ele tem sobre o Joinville, sobre alguns assuntos. Agora nós vamos entrar na veia mesmo, que é nas questões mais práticas aí do dia a dia do joinvilense. Queria que você, cara, a gente em off tava conversando, porque pra chegar aqui em casa, não sei que você mora do lado da minha casa, não é muito simples. E eles ainda deram um rolê grande aí no horário de extremo trânsito. Mas quais são, pra você sente hoje, cara, as principais dores da população, assim? Quais são os setores, assim, que estão com déficit, que você tem sentido que a população tá chateada, talvez, até em relação a alguma falta, alguma falha do poder público? Sem medo de errar, eu ouço isso todos os dias. Em primeiro lugar, é a questão da pavimentação. Nós temos mais 600 quilômetros ainda para pavimentar da zona urbana. Não é na parte rural, só na parte urbana são 600 quilômetros mais ou menos. Então, a maior dor da população é essa. Tu imagina, né? Tu morar numa rua que não é pavimentada. No dia de sol, você come poeira. No dia de chuva, é lama. No dia de sol, você não pode abrir a casa. Você não consegue lavar um carro. Você não consegue lavar uma calçada. Então, a população sofre e sofre muito. Outra situação é a saúde. Precisa melhorar aí muito o atendimento da saúde. A população sofre e pede que melhore a saúde. Outra reclamação, drenagem. Precisamos melhorar muito a drenagem, né? Dragagem dos nossos rios para diminuir a questão das cheias que assola muita gente, principalmente na região sul. E, por último, eu colocaria
pessoas em situação de rua que hoje Cara, eu tenho te visto falar muito sobre isso, cara. tem tido muito problema, muita reclamação, principalmente aqui na nossa região, aqui, Nossa, ó, a gente Itaú, tá Guanabara. complicado. Guanabara é um bairro de passagem, um bairro maravilhoso, um bairro de pessoas trabalhadoras, mas tem uma condição que ele fica no meio, é o elo de ligação da Zona Sul para o centro. Então, é fácil de estar no Guanabara, você vai para o centro em 5 minutos. Você tem o parque da cidade. Então, o que a gente tem? A gente tem o joio no meio do trigo. No Uhum. meio das pessoas em situação de rua que precisam de uma ajuda, nós temos aquelas pessoas que estão ali para consumir a droga e não querem sair daquela situação. E acabam cometendo alguns furtos, roubos, para poder se manter no vício. Então, isso tem prejudicado e muito a nossa cidade e a nossa região sul. E isso é a maior reclamação aí que a gente tem batido sempre no nosso gabinete. Pavimentação, saúde, drenagem e moradores de rua, não nessa sequência, cada um com a sua dor. Uhum. Eu como morador da região sul, tenho sentido muito, cara, em relação a essa questão dos moradores de rua, assim, cara. Eu não sei, parece que houve uma imigração para a região sul. Porque eu já moro aqui há um tempo, você é muito mais que eu, mas eu nunca tinha percebido, cara, a coisa nesse sentido e eu acho que é afetando uma instância que não é só questão de saúde e assistência social, questão de segurança pública mesmo, né? Porque antes era aquela coisa lá do centro pop, de dar uma assistência, de fazer a abordagem, de tentar encaminhar para um tratamento, mas hoje o negócio ele já cresceu para um problema de segurança pública, como você falou, é muito comércio sofrendo algum tipo de arrombamento, até órgãos públicos a gente teve aqui na nossa região sofrendo arrombamento, furto, de incondicionando inclusive o trabalho, a continuidade do trabalho no órgão público, por conta dessa galera. E é esse pessoal mesmo que você falou, assim, que você não sabe se é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, se é alguém viciado, se é você não faz ideia, na verdade, né? E obviamente, é toda uma cadeia de coisas que tá coexistindo ali, porque existe o usuário de droga, existe quem comete o delito, mas existe o traficante, existe quem faz a receptação do produto roubado, existe quem compra, seja lá, o portão de uma casa, uma porta de correio que é roubado de um comércio, uma grelha de boca de lobo, uma lixeira, um portão de lixeiro que está sendo roubado, tudo isso. Então, é todo um ecossistema que é um problema de segurança pública hoje em dia, né? Exatamente, Rafael. Então, vamos lá. Você tocou no assunto aí que eu vejo da seguinte forma. Vamos lá. Como que a gente vai combater essa situação? Hoje nós temos um incentivo para que a pessoa esteja na rua. Tem muitos deles que têm um benefício, ganham R$600 por mês. Ele não quer sair da rua, ele não quer trabalhar para ganhar R$1.800, R$2.000. Ele vai ter que ter um compromisso. Então, ficar na rua é muito melhor para ele. Como você falou, tem alguns transvestidos de moradores na rua para cometer delitos. Primeiro ponto. Nós já temos uma lei, se for encontrado num estabelecimento comercial algum produto de furto, vindo de furto, ele vai perder o alvará dele, vai se incomodar, vai preso. Então, a gente tem que fazer valer essa lei. Fazer valer essa lei é fiscalizar. Eu tenho falado, porque a gente não dá para ter todo mês essa fiscalização, que nós não temos fiscais da SAMA, Polícia Militar, Guarda Municipal, tudo envolvido para poder fazer essa fiscalização todo mês. Mas se a gente fizer lá a cada 45 dias... E de surpresa, o que vai acontecer? Algum estabelecimento que compra esse tipo de material, ele vai dizer, cara, não vou mais comprar, porque eles podem fazer uma fiscalização a qualquer hora e eu vou perder o meu alvará. Correto? certo? Então esse é o primeiro ponto. Porque se eu não tenho quem compre, para que eu vou roubar para vender? Então a gente já começa a eliminar e a dificultar. Nós temos que ter uma cobrança. Aonde está essas pessoas em situação de rua, a pessoa que está com problema de droga, a gente tem que retirar. Se está com problema de droga, nós temos que levar para o centro de terapia. Correto? Caso de recuperação. Uhum. Se nós ir lá e perguntar, pô, Rafael, tu tá aí nessa situação, Vai, tu mas quer ir, demora. não dá. A gente gostaria que tivesse uma internação compulsória, porque se você está doente, se você tem que ser tratado, é uma questão de saúde pública. Não é só segurança, segurança e saúde pública. Então, esse cara que está na rua com a dependência da droga, ele pode cometer qualquer tipo de crime para poder conseguir o dinheiro para comprar a droga dele. Ele quer um celular, ele quer um portão, ele quer o cobre dos tubos do ar-condicionado e assim vai. Qualquer Bicicleta, coisa. não dá Bicicleta não dá. O dono de bicicleta não tem paz mais, né? O cara quer entrar com a bicicleta no lugar hoje em dia. Cara, aí os bichos dão um jeito, né? Porque eles são Então, ninja.
Então, fiação, né? Cara, que loucura, os né? caras Eu tão- tenho dificuldade de trocar resistência, os caras sobem impostos sem tomar um choque. Sem tomar um choque, já sai com o negócio enroladinho e vão-se embora. Então, nós temos que ter uma abordagem mais efetiva. Hoje, o programa de abordagem da prefeitura, ele faz um trabalho que eu não considero efetivo. Efetivo se ele tivesse fluxo. Eu tiro essa pessoa de situação de rua, eu mando para uma casa de passagem, eu mando para um centro de recuperação. Agora, se eu vou lá abordar o cara, você quer uma ajuda social? A pessoa vai dizer que não quer, cara. Uhum. Aí, se você forçar, nós temos um STF que está vindo em cima também do próprio prefeito, em cima da pessoa que está fazendo isso. Nós temos que arranjar um jeito. Para mim, um jeito é aqueles que são incomodados, eles saem do lugar. Então, se você vai ali, ó, você não pode ficar aqui, pô, o que você está fazendo aqui hoje de novo? Ou você vai para uma internação, ou você vai para uma casa de passagem, mas aqui você não pode mais ficar. Uhum. Se eu fizer esse tipo de abordagem Um direto, pouco mais incisiva, né? pouquinho mais incisiva, o cidadão ele tem que se movimentar de vários pontos. Show O em que que ele vai Chapecó, dizer? acho que o prefeito teve uma abordagem, né? Mais Mas se você mais faz dura, não né? tão, você começa a incomodar. Aí o que eles vão passando um ponto? Cara, lá em Joinville não dá pra ficar Não se cria. cara. Eu tô num ponto, os caras daqui a pouco estão pegando meu pé. Eu tô no outro ponto, estão pegando no meu pé. Que ele vai dizer, cara, eu não vou pra Joinville. Porque em Joinville ficou muito fácil. ficou fácil, cara. Hoje nós temos 3 refeições no restaurante popular. O que preconiza a lei federal é uma refeição. Ah, mas se dá 3 refeições para eles não ficarem pedindo nas ruas e tal. Cara, mas tu torna a vida do cidadão fácil. O restaurante popular tá ali Uhum. na rua Uruçanga. Aquela rua ali ficou horrível. A rua As Gastão laterais ali Vidigal, viram- Afonso Pena, os caras deitados durante o dia. Então a gente tem que ser um pouquinho incomodar mais. Porque, cara, se tu não incomodar, o cidadão não vai sair da lei. Uhum. Então, tem que ser um pouquinho mais incisivo, de uma forma que tu não venha se prejudicar com a lei, mas incomodar, cara. Vamos botar luz onde tem treva. Uhum. Acabou. Então, dessa forma, eu acho que é a forma mais eficaz de se fazer. Porque se for lá perguntar pro cidadão, você quer sair dessa situação? Você quer, cara? A grande maioria vai dizer que não, porque eles não querem compromisso. Não quero. E é loucura, né, cara? Se parar pra pensar, o cara que tá. Claro, a gente sabe, a gente tá generalizando os casos aqui, mas a gente sabe que alguns casos, que não são nem a maioria, provavelmente, são casos mais delicados de histórico familiar, deve ter algum problema ali um pouquinho mais grave. Mas a gente sabe que na maioria, para quem já fez trabalho missionário aí em rua, eu já tive oportunidade, sabe que a maior parte das pessoas estão ali por conveniência mesmo. Eu fiz assim. um curso de missão urbana lá em 2010, 2011, por aí. E esse curso, ele quebrou muitos paradigmas, porque assim, muitas vezes a gente pensa que ajudar é ir lá e levar um prato de comida. E ele falava, cara, ajudar não é isso. Ajudar é você ir lá ver, tentar achar um trabalho. Devolver a pro cara dignidade, tirar esse né? aí, transformar a vida do cara de alguma forma. Porque se você só vai lá, dá um oi, leva um prato de comida, você muitas vezes incentiva. Porque teve um tempo que você lembra, ali onde é o Bradesco, que, cara, Nossa. chegava um dia era sopa, no outro dia chegava... Às vezes no mesmo dia o pessoal pizza. se desorganizava, chegava duas Exatamente, refeições. pizza daí, cara, tem histórias aí de amigos que faziam esse tipo de trabalho. Cara, a gente foi lá, fez uma sopa, todo feliz, levou a sopa pro cara, o cara disse, não quero sopa. Disse, pô, mas tu não tá com fome? Não, mano, hoje vai ser o dia da pizza, daqui a pouco o cara traz pizza pra nós aí. O que tu vai fazer? Tu vai potencializar o cara a estar na rua. Muitas vezes a pessoa chega no semáforo, pega lá R$2, R$5, R$10 e dá pro cara pra que desencargo de consciência. É. E esse desencargo de consciência, você acha, tô ajudando a pessoa, coitado e tal. Cara, ele não vai comprar um remédio, ele não vai comprar comida, ele não vai comprar um leite pra criança, ele vai comprar uma pedra pra fumar. Uhum. Você tá financiando a morte do caboclo. É o que eu falo, cara. Esmola é gota de veneno. Você daria mais uma gota de veneno? É isso aí Não. que você tá fazendo, né? No fim das contas, né? Mas é bem complicado. Eu olho muito pra. Eu converso muito com as pessoas sobre isso, porque realmente é uma dor minha, morador da região sul. E eu vejo que há um dualismo, assim, de também não aguentar mais a situação, né? Independente da região da cidade, a Zona Sul tá horrível mesmo, parece que migraram pra cá, mas se você circular um pouquinho, você vai ver que tem um pouquinho em cada bairro, no centro da cidade também tem e tal. Mas vem essa dualidade, tipo, pô, mas a gente tem que fazer alguma. Também não podemos não fazer nada, sabe? E aí é o lance, cara, mas se o poder público tá fazendo a parte dele, né? Tá, existem as possibilidades, que é a abordagem, que é o Centro Pop, o CAPS, enfim, tem as possibilidades de ajudar a tratar essa pessoa. Existe os ONGs, as entidades religiosas,
que dão por vocação mesmo, né? Por esse cuidado bíblico mesmo, né? De cuidar dos pobres e dos menos favorecidos, de estar cuidando e abordando também, levando uma palavra que eu acho que pode de fato libertar essa pessoa dessa escravidão de vício e tudo mais. Cara, nós, assim, nós, o resto da sociedade, a gente tem que entender, tipo, cara, nós vamos direcionar para esses dois caminhos. A pessoa não tem por que a gente ficar financiando, porque parece que a gente acha que tá ajudando, mas a gente tá atrapalhando o processo, né? Porque às vezes é alguém que já tá ali, já recebeu uma abordagem, no mesmo dia ele recebeu uma abordagem, de noite foi lá e levou uma comida, levou uma palavra para ele, conversou com ele, deu uma atenção, e aí ele vai pro semáforo e você deu 5 pila e ele tava quase indo dormir, mas ele falou, não, vou comprar uma pedra. E aí, no fim das contas, o que você tá fazendo? Você não tá ajudando, cara. Quer ajudar de verdade, ajuda uma ONG. Sério, não? Coisa... Que tá lá, que vai fazer um trabalho diferenciado, um centro desse de recuperação, uma casa de passagem, vai lá, leva uma cesta básica lá, as pessoas estão lá e tu vai ajudar de verdade. Então a gente não pode se enganar, né? A gente tem que entender. E muitas vezes foi muito confundido com as pessoas, não, mas eu tenho que dar esmola, a Bíblia fala, mas a Bíblia também deixa bem claro que do suor do teu rosto também vai comer e que o trabalho dignifica o homem. Então a gente tem que mudar a vida dessas pessoas. Se você der a facilidade, ela nunca vai mudar. É verdade. Brandel, seguindo aí para nossa reta final, você é um candidato à reeleição aí em Joinville. Eu queria que você aproveitasse esse momento, esse espaço, para dizer por que o eleitor deve depositar a confiança mais uma vez no Brandel, ou quem não votou em você, votar em você dessa vez. O que mais você quer fazer aí nesses próximos 4 anos? O que tem para ser feito aí na Brandel? A gente tem trabalhado muito pela educação, pela saúde, pela infraestrutura da cidade. Eu trouxe 30 milhões em emendas para a nossa cidade, tanto para a saúde como para a infraestrutura. E a gente quer continuar fazendo muito mais. E para continuar fazendo muito mais, eu preciso do seu voto. Não só do seu voto, mas também com o seu apoio. Porque o seu apoio vai fazer a diferença. Convide um amigo, convide uma pessoa. E você mesmo que está nos assistindo agora, dá uma olhadinha lá, vai lá. Busca conhecer um pouquinho mais o trabalho do vereador Brandel. Se tu entrar nas minhas redes sociais, Brandel Júnior, você vai conhecer todo o nosso trabalho de 2021 até hoje. São 3 anos e 9 meses de trabalho, de entrega, de trabalho árduo, de trabalho sério, sempre respeitando a família, os princípios, os valores e respeitando a todos. Muitas vezes não concordando com todos, mas sempre com respeito. Dessa forma, a gente quer construir cada dia mais uma Joinville melhor. E para isso, nós precisamos estar lá nos próximos 4 anos. Se você ainda não tem candidato, vai lá, busca conhecer um pouquinho mais o Brandel. Porque até papagaio fala. Conheça a história da pessoa e hoje é muito fácil conhecer um candidato. É buscar as redes sociais dele. Se você não encontrar nada nas redes sociais, tente buscar em outras coisas. Mas no Brandel você vai encontrar o nosso trabalho de 2021 até 2024. Tudo em vídeo relatado para você, o que nós temos feito pela nossa cidade. Qual o número para votar, Brandel? Não esqueça, dia 6 de outubro, 22022, Brandel Júnior, para continuar fazendo mais por Joinville. Brandel, quero te agradecer demais por esse papo, te desejar aí boa sorte, mais essa empreitada aí. Se for da vontade de Deus, mais uma vez, que você continue fazendo esse trabalho aqui por Joinville. Eu, como tentando ficar o mais neutro possível aqui em todos esses papos aqui, é difícil porque eu sou um cara bem engajado politicamente, eu gosto muito do assunto, mas que eu posso falar em relação ao Brandel aí, que é essa pessoa que você acabou de conhecer, não falta prestação de contas, tá? É um cara aí que realmente tudo que tem feito, ou até o que não dá para fazer, é bem transparente lá nas redes sociais, assim. Então, aproveito e convido você a seguir realmente as redes sociais do Brandel. A gente sabe que não é uma coisa muito comum, embora é gratuito para fazer isso, né? É só abrir o Instagram e falar, mas não é muito comum os caras prestarem conta. O Brandel realmente é um cara que tá lá, e é por isso que a gente consegue tirar a limpo tudo isso que ele falou aqui. Então convido você a ir lá fazer o mesmo, por via das dúvidas. Não confia nem em mim nem no Brandel. Vai lá nas redes sociais e dá uma olhada lá no que ele tem feito, em como ele apresenta o trabalho dele aí no dia a dia, beleza? Se você gostou desse episódio, já sabe o que fazer. Curte, e se você quer expandir essa mensagem, compartilhe para o máximo de pessoas possível, para que as pessoas possam conhecer mais essa opção para esse pleito aqui de 2024, para que a gente possa fazer uma boa escolha, fazer uma escolha consciente aqui, sempre buscando o melhor pela nossa cidade, o melhor por Joinville, tá bom? Que Deus abençoe você, Brandel, mais uma vez. Muito obrigado, meu irmão. Rafael, obrigado pela oportunidade. Eu acho que você falou a palavra mais importante agora no final, se for a vontade de Deus. Porque quando nós andamos no centro da vontade de Deus, realmente o propósito dele se cumpre na nossa vida. Eu só quero voltar se for a vontade dele. Se não, encerramos dia 31 de dezembro com muito
com muita certeza de termos feito o dever, com dever cumprido, aquele sentimento de dever cumprido. Mas se for a vontade dele, estaremos servindo na nossa cidade por mais 4 anos. Perfeito. Que Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. A 5ª temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento. Dê Valor, corretora de seguros. 40 anos de tradição em cuidado e proteção de tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 de Joinville, especialista em ortodontia e implante. Siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Dona Coisas e Tal, 9 lojas com uma infinita variedade de produtos para você, sua família e sua casa. Siga no Instagram, @Dona Coisas e Tal. Siga o Bem Comum no Instagram, @Bem em Comum.